Bom dia, mulher de Deus. Continuando aí a leitura do nosso livro Do Monte para a Caverna. Hoje vamos falar 5 verdades que a fama escondeu de Elias. Além de ensinar a Elias sobre a fragilidade humana, a dependência de Deus e o cuidado do Senhor para com os seus, a experiência do deserto e da caverna preparou o coração do profeta para 5 revelações tremendas ministradas pelo Altíssimo. Onde entrevemos essas 5 verdades estão implícitas nas declarações de Yahvé em 1 Reis 19, de 11 a 18. Vejamos, pois, cada uma dessas verdades ministradas a Elias como lição de vida. Primeira verdade: o Senhor não é Deus de momento. Antes de Deus falar novamente com Elias, quando este saiu da caverna, uma ventania, um terremoto e labaredas de fogo irromperam a entrada da caverna. Mas como o texto bíblico assinala, o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. O que Yahvé estaria dizendo com isso? Entre outras coisas, que ele não pode ser confundido com a criação, nem com as forças da natureza, pois por mais poderosas que pareçam e fujam ao controle do homem, são coisas temporárias e estão totalmente sob o domínio do Criador. Sendo assim, é como se Deus estivesse dizendo ao profeta: Elias, você acaba de aprender a primeira lição. Eu não sou Deus de momento nem de coisas passageiras. O meu amor, cuidado e zelo por você também são constantes. Sou o Deus que chamo, capacito e sustento até o fim os meus escolhidos. Seja firme e constante, pois eu sempre estarei com você. Para se certificar de que Elias havia entendido o recado e estava curado da depressão e da angústia que vivia, o Senhor perguntou novamente: Que fazes aqui, Elias? O profeta reiterou sua lamentação: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirá-la. Conjecturando, podemos imaginar que Deus disse ao profeta algo do tipo: Elias, meu filho, você tem muito que aprender sobre mim. Quem disse que não tenho outros profetas? Você esqueceu de como eu o convoquei, tirei do anonimato e o fiz poderoso e temido diante dos seus inimigos e de todo Israel? Eu posso levantar qualquer um como profeta meu. Posso fazer de um menino um matador de gigante, de um povo escravo uma grande nação, de uma mulher estéril uma alegre mãe de filhos. Levanto e sustento quem eu quiser. Foque em mim, em meu poder, em minha graça, em meus propósitos eternos. O seu ministério não acabou. Vá em frente. Saia desse buraco, desse deserto. Avance rumo ao que eu lhe ordenei. Aleluia. Segunda verdade: existem muitos outros fiéis. Quando Elias se lamenta: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para tirarem. O Senhor revela ao profeta algo tremendo que este não sabia até então. Eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Às vezes nos sentimos como Elias, ficamos prostrados, pensamos que apenas nós passamos por tribulações, angústias, perseguições e dificuldades, que estamos sozinhos na batalha. Então o Senhor nos revela que há pessoas em pior situação do que a nossa e que não deixaram de temê-lo nem de fazer sua obra a despeito das lutas e escassez que enfrentam. Eis o benefício das provações: Deus nos aperfeiçoa, confirma e fortifica e fortalece. É na prova que conhecemos melhor a nós mesmos e ao Senhor e experimentamos o seu imenso poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza e os recursos ilimitados da sua graça, pela qual ele nos elegeu como seus embaixadores e nos sustenta até o fim. Aleluia. Terceira verdade: ainda há azeite na botija. Outra lição que Elias precisava aprender com Deus é que crente sempre tem uma reserva de azeite, um símbolo do Espírito Santo, a força que ele precisa para caminhar e desempenhar a função designada pelo Senhor. E essa reserva o permite ir longe, além do que imagina. Foi isso que Yahvé assinalou quando ordenou a Elias: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge
unge a Azael sobre rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias não sabia, mas com o fortalecimento de Deus, por meio de sua palavra, que é pão, ele teria forças para cruzar o deserto e chegar do outro lado, ao local que o Senhor designara, e ungiria ainda 3 pessoas que seriam importantíssimas para o cumprimento dos planos do Altíssimo. Elias teve um papel importantíssimo nesse processo de arrependimento de Israel. Com uma autoridade tremenda, ele foi usado pelo Senhor para anunciar que só o Senhor é Deus e convocar o povo ao primeiro amor e às primeiras obras. Assim, na história do povo escolhido, Elias é visto como o grande representante dos profetas, assim como Moisés é o representante da lei e Abraão da fé. Mas ainda havia lições que Elias precisava aprender para cumprir bem seu ministério até o fim. E esta é a 4ª verdade que o Senhor ministraria ao seu coração. A 4ª verdade, ninguém é insubstituível. Quando Deus deu a ordem a Elias, também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Estava implícito de que ninguém, enquanto obreiro, é insubstituível, nem mesmo o grande profeta Elias, que anunciara a palavra do Senhor acompanhada de tantos sinais, milagres e maravilhas. Isso não significa dizer que de modo algum para Deus somos descartáveis. Ao contrário, a história de Elias prova que o Senhor não abandona seus soldados feridos para morrer no campo de batalha, nem nos desertos da vida. Preciso que você entenda que Deus é quem chama e quem capacita. Ele se responsabiliza por quem ele estou. Tem um propósito único para a vida de cada um de nós. Ele nos criou únicos e nos deu uma missão única. Mas isso não significa que sejamos os únicos que trabalharão em sua seara, a despeito de não realizarmos as tarefas que ele nos deu da mesma forma que outro faria. A 5ª verdade, Deus não precisa de pessoas iguais para tarefas semelhantes. Ele precisa de pessoas disponíveis para serem guiadas por Ele, para fazer aquilo que Ele confiou a cada um. Como disse Paulo, Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, não devemos nos envaidecer, duvidar nem recuar. Antes devemos fazer como Elias, ouvir a voz de Deus, entender o nosso chamado e obedecer a todas as instruções que nos foram dadas. Assim, querida, seremos bem-sucedidas em nossa missão. Ouça a voz do Altíssimo falando com você e te lembrando de que os dons, talentos e a unção que Ele derramou sobre você são suficientes para você exercer seu ministério e cumprir sua missão. E as demais tarefas que Ele ordenará que você execute em nome dEle. Ainda há outros a serem ungidos por você. A sua estrada é longa, não acabou. Agora levante-se e seja valente e corajoso. Cumpra o seu ministério, termine a sua carreira e guarde a fé. Foi isso que Elias fez depois de aprender as 5 lições que o Senhor ministrou ao coração do profeta em meio à crise. Vale a pena servir a Deus, pois como disse o salmista, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Tenha um dia abençoado, querida. Tenha um dia de vitórias. Você é um instrumento precioso na mão do Senhor. O Senhor tem muito para te usar. Tenha um dia de bênção.